Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir do verso 19, texto que está projetado. Também você pode abrir sua Bíblia, né? Importante aí, para poder acompanhar, fazer suas anotações. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos, a partir do verso 19, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Queridos, ao longo da nossa caminhada nessa vida, a gente passa constantemente por mudanças. Mudanças que nos levam a novas experiências de vida. Cada nova experiência tem o seu próprio jeito de funcionar. Então, exemplo, casamento. É uma nova experiência na sua vida. Então, a pessoa era solteira, morava com seus pais, agora ela vai ter que dividir as responsabilidades com alguém. Se o casal tem filhos, uma nova experiência, novas demandas. Se eu sou solteiro e moro sozinho, outra realidade. Divorciado, separado, viúvo, outra experiência. Então, ser solteiro não me prepara para ser viúvo. O fato de eu ser casado não necessariamente me prepara para ser pai. Cada experiência na vida possui suas peculiaridades, características próprias, desafios próprios. E a mudança espiritual, ela vai na mesma direção. Querer ser cristão e seguir o mesmo ritmo de vida que o não cristão não funciona. Depois que eu sou pai e mãe, não dá para agir como se eu não tivesse filhos. O casado não pode viver como solteiro. O chefe no seu trabalho não vai ter a mesma paciência com você que a professora na escola. Cada fase, cada experiência tem um jeito certo de funcionar, uma maneira de dar certo e várias possibilidades de dar errado. O texto de Hebreus, ele propõe para a gente essa reflexão. O Evangelho muda a nossa vida e nós precisamos mudar o nosso jeito de viver por causa do Evangelho. Em primeiro lugar, a primeira mudança que o Evangelho traz para a gente é o que nós podemos chamar de mudança no nosso relacionamento com Deus, mudança em nosso relacionamento com o Criador. Veja, quem é Deus? Deus é aquele que criou todas as coisas, o Criador do universo, e nos criou para vivermos em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele. Todas as coisas existem para glorificar a Deus, desde o menor dos insetos até o maior dos planetas. Deus criou tudo para a sua própria glória. Deus criou o ser humano e deu ao ser humano liberdade. E como Criador, Ele estabeleceu regras de funcionamento no universo, para a nossa própria proteção. Ora, naturalmente espera-se que o Criador saiba mais sobre a criatura do que a própria criatura. Correto? Então,
as regras que Deus estabelece no universo não eram nem difíceis, nem ruins, mas deveriam ser naturais, simples, prazerosas, algo para nos fazer feliz. Viver segundo a vontade de Deus, dessa forma, é o caminho para a felicidade. Essa foi a intenção de Deus, esse foi o plano do Senhor. Só que o ser humano resolveu inovar. Escolhemos um caminho de vida fora da vontade de Deus. Fora das regras. Tudo isso que contraria as regras do Criador é o que nós chamamos de pecado. O que precisamos saber sobre o pecado é que ele não é apenas uma violação de regras. O pecado é o que nos traz infelicidade. Pecado não é apenas um erro eventual, um deslize qualquer. Pecado é um poder, uma força, que primeiro nos atrai, nos contamina, nos domina, nos escraviza. O ser humano foi criado totalmente livre e com acesso à presença de Deus. A gente vê lá no relato de Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva se encontrando com o Senhor naturalmente, final da tarde, conversando. Porém, pecado quebra, rompe esse relacionamento. E agora estamos completamente afastados de Deus. Veja você. Vou fazer aqui uma analogia. Né? Sei aqui quantos vão se lembrar, né? Certamente os mais idosos. Quem vai se lembrar da televisão em preto e branco? Olha isso. Por incrível que pareça, houve um dia, meu irmão, minha irmã, que só existia televisão em preto e branco. Você acredita nisso? Então, rede social significava os seus amigos da rua. Né? Gente real que você convivia. Internet, então, era algo que não existia. Telefone raríssimo. O ponto é, para nós hoje, né? Para você hoje, né? Quando você olha uma Smart TV com um montão de streamings, você pensar numa televisão em preto e branco, sem controle remoto, com no máximo uns 6 canais, que às vezes o pessoal botava bombril na antena para funcionar bem. Você imagina isso? Pergunta, aquelas pessoas eram felizes? Muito felizes. Por quê? Elas não tinham a tecnologia que nós temos hoje para comparar. Elas nem sequer imaginavam que fosse possível você trocar o canal sem sair do sofá. Isso é uma coisa absurda. Né? Pois então, a gente poderia dizer que o pecado nos dá a felicidade de uma televisão preto e branco, com bombril na antena, 6 canais e sem controle remoto. Aí o Evangelho diz para você assim, não, esquece isso. Larga essa televisão velha, joga isso fora. Vou te dar um negócio novo, uma Smart TV 98 polegadas, 8K. Né? Com mudança de canal por voz. Negócio espetacular. A pessoa diz para você, você está maluco? Isso não existe. Isso é impossível. Veja, esse é exatamente o efeito do pecado na nossa vida. O pecado nos amarra a esse mundo, nos amarra a essa vida, de modo que a gente fica cego para as verdades espirituais. Achamos impossível um outro tipo de vida. Achamos inadmissível uma outra realidade. É ilusão, é mentira. Não pode ser verdade, estão enganando você. É manipulação. Então, Deus realiza uma operação que abre uma nova realidade. E pelo Evangelho Ele nos convida a essa realidade. Mas quem está do seu lado, agarrado na televisão preto e branco, mas não, isso não é possível. Deus muda a nossa realidade espiritual quando envia o seu Filho até nós.
era algo que a gente não podia fazer. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo enviou seu Filho. O Filho de Deus torna-se ser humano, Jesus Cristo. O Espírito de Deus foi derramado sobre Jesus. Jesus, cheio do Espírito, viveu esta vida e planejou uma vida para que eu e você vivesse uma realidade de comunhão com Deus, de amor ao próximo. Ele morreu a morte que nós merecíamos por causa do pecado. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, derrama sobre nós, sobre a igreja, o Espírito Santo, para nos proporcionar mudança espiritual. Você pode sim viver uma vida liberta do pecado. Você pode sim ter uma outra mentalidade. Você pode sim ter acesso ao trono da graça de Deus. Você pode sim ter comunhão com o Criador. Você pode ter perdão de pecados, pleno, total. Você pode ter vida eterna após a morte. Você pode ter uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. Isso é possível. Essa é a tecnologia do Evangelho. Gratuita, não tem preço, não tem custo. Para mim, para você, porque custou a vida de Jesus. Única condição: entregar sua vida a Jesus. Confiar nele como seu único e suficiente Salvador, Senhor de toda a sua vida. Essa é a mudança que o Evangelho nos oferece, nos proporciona. O que o pecado destrói, Jesus restaura. O que o mundo mata, Deus ressuscita. O que o pecado contamina, o Espírito Santo purifica e renova. O ladrão vem para matar, roubar, destruir. Jesus diz que ele vem para dar vida, e vida em abundância. O texto diz aí no versículo 19 e 20... O sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, abriu para nós um novo e vivo caminho. Ora, que caminho é esse? É um caminho que vai da terra até a presença do Todo-Poderoso. Por que este caminho é necessário? Porque o pecado nos afastou de Deus. Foi o efeito lá. O pecado quebrou o vínculo de relacionamento, de comunhão que tínhamos com o Criador. Sozinhos, por nós mesmos, não conseguimos mais chegar à presença do Senhor. Precisamos de libertação, precisamos de um caminho novo, e o nome deste caminho é Jesus Cristo. É um caminho novo, que veio, por que é novo? Porque ele vem substituir todos os caminhos anteriores que existiam. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, havia caminhos espirituais, caminhos que apontavam para o próprio Jesus. Agora o Filho de Deus se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo. Todos os outros caminhos religiosos e espirituais são desnecessários. Porque Jesus é o nosso caminho. Ele está vivo, está atuando neste exato momento. Como nosso sacerdote, ele nos conduz pessoalmente. Ele pega você pela mão e conduz você à presença do Todo-Poderoso. É o que o texto está dizendo. Em Cristo podemos ter comunhão com Deus. Jesus é o meu sacerdote. Ele me permite que eu, pecador, ele permite que você, pecador, limitado, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de sujeiras, cheio de contradições, cheio de traumas, você com todo o seu passado, apesar de tudo isso, Jesus leva você à presença da glória de Deus, à presença da santidade de Deus, à presença do amor de Deus, à presença da graça de Deus. Jesus é o sacerdote que nos leva à presença do Pai. Quando você ora, Jesus faz sua oração chegar à presença do Pai. Quando cantamos, quando adoramos, quando cultuamos, Jesus faz chegar a nossa adoração ao Pai. Quando você clama no momento de angústia, Jesus faz chegar o seu clamor à presença do Pai.
Então não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com a nossa moralidade, não tem a ver com a palavra certa, o jeito certo, a forma certa. Tem a ver com a suficiência de Cristo Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Essa é a mudança que o Evangelho produz. Todo aquele que ouve e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, confessa Ele como Senhor e Salvador, tem acesso livre e eterno ao Deus eterno, Criador de todas as coisas. Agora, amém, o Evangelho chegou na minha vida, agora eu sou Filho de Deus. Agora você tem acesso ao Senhor. E aí? Novas dinâmicas de vida, foi o que a gente falou no início. Então houve uma mudança espiritual. Você já não é mais quem você era. Você foi introduzido em um novo relacionamento. E agora? O que tem que mudar? O texto nos apresenta 3 dinâmicas que são consequências dessa mudança espiritual. Coisas que precisam mudar em você em relação a Deus, em você em relação às dificuldades da vida, em você em relação à igreja. Então, observe bem. Primeiro, o Evangelho muda quem você é. Ele te dá uma nova identidade. Ele te introduz um relacionamento. E agora isso vai trazer para você novas dinâmicas de vida. Primeira delas, você precisa investir no seu relacionamento com Deus. Veja, aí vem a pergunta, né? Ok, pastor, bacana, legal, Cristo fez de mim filho de Deus, eu tenho acesso ao Senhor, mas e agora? Como é que funciona isso, né? O texto tem um convite. Olha que interessante. O texto diz assim, aproximemo-nos. Aproximemo-nos. E aí ele responde, como? Em sinceridade. Veja, irmãos, não dá para a gente se aproximar do Senhor sem sinceridade. De todas as hipocrisias que possam existir, a maior delas é a que a gente tenta apresentar para Deus, porque Ele conhece o seu coração, sabe? Se você contar uma mentira para mim, fingir ser uma coisa e ser outra, eu posso acreditar. Eu não vejo a sua mente, não vejo o seu coração. Agora, Deus, de que adianta a gente disfarçar para Deus? De que adianta a gente esconder para Deus? Ele conhece. Então você está ali orando, digamos, falando palavras protocolares, mas seu coração está cheio de angústia. Você está ali dizendo aquelas palavras que você repete todo dia, mas seu coração está cheio de problemas com o pecado. Sinceridade, irmãos. Sinceridade em relação a si mesmo. Reconhecer diante de Deus como você está, quais são suas lutas. Então, um adorador sincero é um adorador que reconhece, que abre o coração para o Senhor e que reconhece as suas questões. Então, veja, olha que interessante. O texto não fala assim, aproxime-se de Deus com perfeição. Aproxime-se de Deus sem pecados. Aproxime-se de Deus com uma vida totalmente organizada. Não. Então você pode se aproximar de Deus cheio de problema no casamento. Você pode se aproximar de Deus cheio de pecados, cheio de problema financeiro, cheio de angústia, cheio de questões emocionais. Nada disso impede de você se aproximar de Deus. Mas você precisa se aproximar de Deus com sinceridade. Sinceridade. Apresentar para o Senhor o que está apertando o seu coração. Então, sem fingimento. Quebrantamento. Reconhecer. O texto fala que além de um coração sincero, nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração cheio de fé. Acreditar em Deus, acreditar no Evangelho, acreditar em Jesus. Então essa porta espiritual, ela é aberta com a chave da fé. Aí você chega na presença de Deus.
Fé aqui, queridos, não é só você acreditar que Deus existe, já falamos isso várias vezes. Fé aqui tem um aspecto importante de confiança. Confiança. Confiar. Então, eu estou orando e eu sei que Ele está me ouvindo. Eu estou pregando e eu sei que Ele está agindo. Eu estou adorando e eu sei que Ele está recebendo. Eu estou obedecendo e eu sei que o Senhor está me abençoando. É um processo contínuo. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu aprendo a confiar nele. Quanto mais eu aprendo a confiar em Deus, mais eu desejo buscá-lo. Então, passo 1, busque o Senhor sinceramente. Você vai dizer, poxa, mas é difícil confiar em Deus. A gente passa dúvidas, a gente tem problemas. Passo 1, se aproxime do Senhor com sinceridade, meu irmão, minha irmã. Não há ninguém aqui que esteja nos acompanhando online, não há ninguém que não possa cumprir essa exigência. Aproximar-se de Deus com sinceridade. Todos nós aqui podemos nos aproximar de Deus com sinceridade. Por quê? Porque seja o que for que você vá admitir diante de Deus, Ele já sabe. Ele só quer honestidade, sinceridade, reconhecimento, admissão. Fale. Tenha experiência, né? Como a gente sempre fala no discipulado, tenha experiência de falar em voz alta, em oração, os seus pecados, seus medos, seus traumas, suas dores, suas angústias, suas tentações. E aí, este processo de entrega, de sinceridade, vai fazendo brotar no seu coração a confiança, porque, como já pregamos aqui um tempo atrás, quando nós oramos, sabe qual é o milagre da oração? O milagre da oração não é o que você vai receber pela oração. O milagre da oração é que Deus age em você enquanto você está orando. Enquanto oramos, você está conversando. Presença, irmãos. A gente tem uma mentalidade muito utilitarista dos relacionamentos. Então, as pessoas, as amizades, elas nos servem para alguma coisa. E a gente traz a mesma mentalidade para Deus. Então, Deus me serve. Então, Deus, Ele só é interessante se Ele serve para mim, para abençoar minha família, meu problema de saúde, enfim, me dá alguma coisa. Só que a presença do Senhor, ou na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Sabe? O melhor que Deus nos dá é Ele mesmo. O melhor que a salvação nos dá é desfrutar da presença de Deus. É a gente... Então, quando a gente ora, você pode não receber nenhuma das bênçãos que você pedir, mas você está desfrutando da glória de Deus. O rosto do Senhor resplandece sobre a sua vida. O Espírito Santo atua em você com gemidos inexprimíveis. O Senhor, que é sacerdote, está lá no céu intercedendo por você. Então, toda uma dinâmica espiritual está acontecendo em você e ao seu redor. Simplesmente porque você está orando ao Senhor com sinceridade. Seu coração é purificado pela obra do Espírito. O Espírito Santo traz sobre nós os efeitos da obra de Cristo. Não quer dizer que você vai ficar sem pecado nenhum, mas quer dizer que os efeitos da graça de Deus sobre você são maiores do que o pecado. A dinâmica do pecado e da ação do Espírito na nossa vida, ela funciona mais ou menos como as sujeiras, sabe? Então você toma um banho bacana, bonitinho, tal, bota lá sua roupa novinha, limpinha, e você sai de casa.
E ao longo de um dia, trabalho, mercado, enfim, você vai se sujando. O mundo tem contaminações, sujeiras. O Espírito Santo é essa graça, é esse banho espiritual que continuamente vai nos limpando. Não impede de você se sujar, porque você vive num mundo que é sujo. Por mais cuidadoso que você seja. Mas o Evangelho te dá a graça da renovação contínua, de modo que nunca mais o seu coração será dominado pelas sujeiras do pecado. Então, uma coisa é eu me contaminar, pecar, tropeçar. Outra coisa é o pecado exercer controle e domínio sobre a minha vida. Ou numa outra imagem, você pode pensar nas feridas, nos machucados. A gente se machuca, a gente sofre dores. O Evangelho não impede você de se machucar nesse mundo. O Evangelho tem remédio para todas as suas feridas. A gente se machuca, mas a gente sabe a quem recorrer. E o recurso é eficaz. O Espírito Santo lava o nosso interior. O texto fala sobre a água que faz menção ao batismo. Então, a água do batismo é aquela que vem sobre o nosso exterior. Então, interessante a gente pensar no batismo como ato gracioso de Deus, de sermos recebidos como membros do seu povo. A gente vive um tempo, irmãos, onde a gente menospreza o valor da igreja e a gente menospreza o valor do batismo. Então, o batismo não é sobre o que você faz, o batismo é sobre o que Deus te dá. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, por isso ela é chamada de corpo de Cristo, povo de Deus. Ao sermos batizados, recebemos o privilégio, a graça de sermos inseridos no povo dele, na família dele. Não é uma água mágica, mas ela nos dá acesso à igreja do Senhor aqui na terra. Por que o batismo é mencionado nessa lista que está falando da gente se aproximar de Deus? Porque o batismo nos proporciona comunhão com o povo de Deus, onde nós somos abençoados. Então, o fundamental do batismo não é o batismo. O fundamental do batismo é o que ele nos proporciona. Participação na igreja. E a igreja, por sua vez, ela é instrumento de Deus, instituído pelo Senhor, para edificar, alimentar a nossa fé, para nos dar suporte nesta caminhada constante de nos aproximarmos de Deus. Então, se a comunhão com o Senhor é uma tecnologia avançadíssima, como nós falamos no início, a igreja funciona como um suporte técnico da tecnologia. Ela nos orienta como usar a tecnologia, ela nos ajuda quando ajustes são necessários, ela nos socorre quando alguma coisa dá errado. Então a igreja não dá acesso a Deus. Ela ajuda a nos mantermos conectados com o Senhor. Por isso precisamos dela. Por isso, o batismo é necessário. Agora, tanto em relação a Deus, olha, em relação a Deus, eu preciso me aproximar dele com sinceridade, experimentando a purificação do Espírito, o batismo que me leva para a igreja. Mas essa mudança espiritual, né, a gente tem uma mudança de identidade, a gente tem uma mudança de relacionamento com Deus, isso nos leva a uma outra mudança, que é a mudança da gente encarar os problemas da vida. Veja, a partir do momento que a gente entra no Evangelho, a gente tem 3 tipos de dificuldades: tentações, provações, perseguições. Cada uma dessas dificuldades são obstáculos no relacionamento com o Senhor. Versículo 23 vai falar sobre elas. Você precisa perseverar, se manter firme, você não pode vacilar. O que são tentações? Armadilhas espirituais. Situações que o inimigo coloca em nosso caminho para nos desviar da vontade do Senhor. Tentações mexem com o nosso desejo, nossa vontade. Ora, a função do diabo nesse mundo é te oferecer oportunidade para você pecar. E
com o departamento de propaganda e marketing do inferno, te convencer que o pecado é bom. Só de vez em quando, ninguém vai saber, você merece, não tem nada a ver. Permanecer firme é dizer não às tentações. É dizer não a si mesmo. É dizer não às formas erradas de satisfazer os nossos desejos. É reconhecer que nenhum prazer que o pecado me oferece é melhor do que a comunhão com Deus. Fique firme diante da tentação. E a carta aos Hebreus vai dizer: busque socorro no Senhor, porque Ele é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados. Mas também devemos ficar firmes diante das provações. Provações são lutas. Todos passamos. Enfermidades, problemas emocionais, familiares, financeiros. O problema da provação é a gente negar a nossa fé. A gente começa a sentir assim: poxa, Deus me abandonou. Começamos a reclamar de Deus. Começamos a achar que nós merecemos coisas diferentes. Sabe? É uma coisa incrível. A gente conhece a graça, a gente prega a graça, a gente ensina a graça, mas quando a coisa dá ruim, lá no final, seu coração apertado, você começa a pensar assim: cara, como é que Deus está me dando isso, né? Eu não merecia isso. E aí aparecem saídas, para você sair desse problema, que nada tem a ver com a vontade de Deus. Então, provações testam a nossa fé e testam a nossa paciência. Trazem desânimo, trazem tristeza, trazem cansaço. E aí a gente precisa relembrar algumas coisas, irmãos, né? Como o pastor Felipe pregou no domingo passado, sobre a palavra de Deus. Há verdades espirituais que você precisa ter no seu coração e que elas são o seu único recurso para você não chutar o balde e enlouquecer espiritualmente. Então você precisa lembrar e confiar que não virá sobre você provação maior do que as suas forças. Você precisa crer, confiar que Jesus é o bom pastor e que Ele está contigo, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. E aí a gente lembra da sinceridade. Uma das coisas que eu mais gosto da oração, que a gente aprende com os salmos, é que a oração também é espaço da gente apresentar a nossa incredulidade. Olha que coisa interessante. Chega um momento que você fala: Senhor, eu estou na prova e eu não consigo acreditar que o Senhor está comigo. Olha que coisa maravilhosa. Você pode apresentar isso para Deus em oração. Deus não tem medo da sua reclamação. Deus não tem problema com os nossos questionamentos. O problema é a falta de sinceridade. Então, quando o seu motor espiritual começar a falhar e você já começar a ter dúvidas em relação ao Evangelho e às promessas do Senhor, o que você tem que fazer? Orar sobre isso. Apresentar para Deus isso sinceramente. Sinceramente. As promessas de Deus não dependem da constância da sua fé. A fidelidade de Deus não depende da sua fidelidade. Ele continua fiel. Se aproxime dele com sinceridade. Então a gente tem tentação, a gente tem provação, a gente também tem perseguição. É quando alguém quer nos fazer mal, nos prejudicar por causa da nossa fé. Jesus deixa claro: nunca haverá amizade entre o mundo e os seus discípulos. Ora, sempre existirá então uma pressão contra a igreja, contra os cristãos. Essa pressão pode vir de várias maneiras, seja por meio de ações do governo, né, que vai proibir uma evangelização ou dificultar a igreja, ou pode vir através de uma pressão social, pessoas que vão taxar o cristão disso, daquilo.
A perseguição, ela pode ser um dos maiores testes para a vida de alguém, dependendo da sua intensidade. O que significaria para você se confessar Jesus resultasse em você perder o seu emprego? Em você ser apedrejado? Em você ser proibido de ir a certos lugares? De você ser preso? Da sua família ser prejudicada? Ou eventualmente de você ser morto? Não há, irmãos, facilidades nesse processo. Enfrentamos perseguições com convicção, quando confiamos naquele que fez a promessa. Porque quem fez a promessa é fiel. Enfrentamos a perseguição com convicção de que o mundo pode tirar muita coisa de nós, mas o mundo não pode tirar a nossa salvação. Enfrentamos a perseguição com convicção, como diz o Apocalipse, quando amamos mais o Senhor do que a nossa própria vida. Como a gente pode amar mais o Senhor do que a nossa própria vida? A gente precisa, num processo contínuo, de investir na nossa relação com Deus. Outros irmãos, antes de nós, e ao nosso redor no planeta, têm feito essa opção, fizeram essa opção. Crer que a verdadeira vida é aquela que viveremos quando Cristo voltar. Então, enfrentamos a perseguição crendo que o Evangelho, a fidelidade a Jesus é mais importante que o nosso conforto pessoal. O Evangelho é o tesouro maior. E é nele que eu tenho que colocar meu coração. Então a gente enfrenta tentações, enfrenta provações, enfrenta perseguições. E a gente vai para a última recomendação do texto. Versículos 24 e 25. Então eu olho para cima e me aproximo de Deus. Eu olho para frente e enfrento as adversidades. Agora eu olho para o lado. Eu enxergo os meus irmãos. Versículo 25, o autor diz explicitamente: não deixem de congregar, não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Então, irmãos, o ser cristão é andar junto com outros cristãos. Chamamos isso de comunhão. Não dá para ter comunhão apenas virtual. Não dá para ter comunhão apenas pelo WhatsApp. A gente pensa aqui, né, no nosso sistema de transmissão dos cultos. Fazemos isso por 3 motivos. 1, evangelização, aproximação. Então, tem uma galera que, antes de vir no culto presencial, assiste o culto pelo YouTube. Bênção. Edificação. Então, a pessoa que, por algum motivo, não pode vir ao culto, ela pode assistir o culto na sua casa, no seu trabalho, enfim, em algum lugar. Terceiro, do ponto de vista missionário, como nós temos irmãos nossos lá em Portugal, o culto chega para pessoas que, em algum momento da sua caminhada, não têm condições de frequentar uma igreja evangélica saudável. Não tem condições de congregar. Mas a transmissão não substitui o caminharmos juntos como igreja. O YouTube não é a igreja. É uma ferramenta. A igreja não é o canal do YouTube. A igreja não é o podcast. A igreja não é o Instagram, o WhatsApp. A igreja está aqui. A igreja somos nós. Há 3 motivos que nos levam para estarmos regularmente juntos, que Hebreus vai apontar para a gente. Primeiro, ele fala de considerarmos uns aos outros. Veja, olhar nos olhos uns dos outros, prestar atenção se a pessoa que está perto de você está triste, está feliz, está doente, está cansado, está desanimado. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado, vê se ela está triste aí. Olha aí. Pergunta para ela, está tudo bem? Se não sentir firmeza, você já agenda uma oração com ela, uma conversa com ela após o culto, entendeu? A gente precisa perceber as pessoas.
Segunda questão, o texto vai dizer, precisamos nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, ou seja, o seu testemunho me edifica, o meu testemunho te edifica. E aí a gente vem as experiências dos nossos núcleos, onde compartilhamos experiências espirituais, né? Tivemos agora, no mês de março, testemunhos, como foram abençoados, como fomos abençoados pelos testemunhos que tivemos. A importância da gente compartilhar uns com os outros o que Deus está fazendo na nossa vida. Terceiro, nos exortando uns aos outros. Sabe, irmãos, a palavra exortar, ela parece para a gente, né, no nosso idioma, a ideia de dar uma bronca, brigar com a pessoa, mas a ideia original é o encorajamento. Sabe, é muito importante isso, irmãos. Ser igreja é ser uma comunidade de encorajamento mútuo. Qual foi a última vez que você trouxe uma palavra de encorajamento a um irmão, a uma irmã? Como eu falei antes, a igreja existe para dar suporte. Precisamos uns dos outros. Esse suporte não é simplesmente dos pastores para os membros. Suporte de membro para membro. De vida para vida. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão. Isso é caminharmos juntos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria convidar você a orar nesse momento, pensando um pouco sobre esses desafios. O texto começa com um convite. Olha que beleza, né? Ele vai dizer, Senhor, ele vai dizer, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Podemos entrar no lugar santíssimo. Podemos. Na sala do trono, na presença do Criador. Por quê? Porque temos um grande sacerdote. Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja. Encorajemos uns aos outros. Então, queria que você falasse com o Senhor um pouco sobre isso. Seja sincero. Presente ao Senhor o seu coração como ele está. Seus medos, suas crises, suas dores, seus problemas. Diga para o Senhor. Fale com o Senhor. Não tenha medo. Ele já sabe que está no seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Fale com Deus. Peça ao Senhor para renovar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Talvez a sua fé esteja minguando. Peça ao Senhor para restaurar no seu coração a alegria de desfrutar da presença de Deus, sabe? Não é do que Ele vai me dar, mas é a alegria de estar com Ele, servindo a Ele. Talvez você tenha lutas, tentações, provações, perseguições. Peça ao Senhor força para seguir em frente. Talvez você esteja precisando de encorajamento. Talvez você precise de uma renovação em relação à sua participação na igreja. Talvez a experiência que você traga de igreja seja uma experiência traumática, frustrante. Peça ao Senhor para tratar disso. Fale com o Senhor. Talvez você precise dar um passo para se aproximar do Senhor. Um passo para se aproximar dos irmãos, um passo para se aproximar da igreja, um passo para viver algo novo na sua vida com o Senhor. Fale com Deus. Deus amado, é incrível, Senhor, saber o que Cristo fez por nós.
Senhor, simplesmente a gente poder chamar o Senhor de Pai. Saber, ó Pai, que as nossas orações, apesar das sujeiras que temos, dos pecados que temos, das dúvidas que temos, apesar, Senhor, da pouca fé que temos, apesar mesmo da nossa incredulidade, Senhor, da nossa desobediência, apesar de tudo isso, a nossa voz chega ao Teu trono de glória, Senhor. Nós confiamos nisso porque a Tua palavra é fiel. Ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a oração dos irmãos nessa hora, Senhor. Ouve as palavras, ó Pai, que estão sendo ditas, ó Deus, com sinceridade. Ouve, Senhor, o coração sincero, Senhor, daqueles, ó Pai, que estão passando por grandes tribulações. Ouve as dúvidas, ouve os medos, ouve os pecados, ouve as angústias, ouve as tristezas, ouve as ansiedades, ó Deus. E em nome de Jesus, Teu Filho, resplandece o Teu rosto sobre nós, ó Deus. Resplandece a Tua glória sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, sentir de fato, Senhor, a Tua graça nos tocar, o Teu Espírito agir em nós. E que possamos sair daqui, Senhor, não necessariamente motivados pelo que podemos receber, mas que a nossa motivação seja a Tua presença, Senhor. Que a nossa motivação seja, Senhor, a comunhão com o Senhor. Que a nossa motivação seja a alegria de servir ao Senhor. Restaure em nós, ó Deus, a alegria da salvação. Abre os olhos, ó Pai, daqueles que estão cegos pelo pecado, pela incredulidade, pelas superstições desse mundo. Renove em nós, ó Deus, o desejo de caminharmos como igreja, o desejo de sermos suporte uns para os outros, o desejo, ó Pai, de abençoarmos uns aos outros, de abençoarmos os irmãos e de sermos abençoados por eles. Pai, eu peço de modo muito especial para aqueles, ó Deus, que têm enfrentado tentações e têm se sentido derrotados. Aqueles, ó Pai, que têm enfrentado provações, ó Pai, e têm se sentido, Senhor, derrotados. Aqueles, ó Pai, que têm sido perseguidos e não têm conseguido se manter de pé. Em nome de Jesus, ó Pai, leva eles, ó Pai, a uma situação de sinceridade diante do Senhor. E restaura, Senhor. Restaura-os, ó Pai, não por conta deles, mas por causa da Tua graça. Restaura-os, ó Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus. Restaura-nos, ó Pai, pelo poder que há na ação do Teu Espírito Santo. Restaura-nos, ó Pai, no poder do Evangelho. Ó Pai, o Evangelho é espaço de restauração. Que os caídos, ó Pai, se levantem. Que os fracos se fortaleçam, Senhor. E que saiamos daqui, Senhor, com o coração realmente renovados, fortalecidos, animados. Porque podemos trilhar esse novo e vivo caminho. Porque temos um grande sacerdote que vive para interceder por nós. É o desejo do nosso coração. É a nossa oração, a nossa súplica. Em nome de Jesus. Amém.